Olá pessoal, tudo bem? De novo, novamente com o nosso TD de variação na escala Celsius e Fahrenheit. Agora chegou a vez da questão número 6. Essa é a questão número 6. E lembrando que é um TD de 10 questões envolvendo a variação de temperatura na escala Celsius versus a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Ok? Celsius para Fahrenheit em termos de variação. Bom, a questão 6, ela diz: um sistema inicialmente na temperatura de 20 graus Celsius sofre uma variação de menos 35 graus Celsius. Determine, letra A, determine a temperatura final na escala Celsius. Letra B, a variação de temperatura do sistema expressa na escala Fahrenheit. E item C, a temperatura final do sistema na escala Fahrenheit. Então vamos entender essa questão e resolver esses três itens. O esqueminha da questão é o seguinte: ele diz que há um sistema que inicialmente tem uma temperatura de 20 graus Celsius. Essa aqui é a nossa temperatura inicial. A nossa temperatura inicial. Vou chamar ela aqui de nosso T0, temperatura inicial. Bom, segunda questão, houve uma variação de temperatura de menos 35 graus Celsius nesse sistema. Variação de temperatura. E ele pergunta qual foi a temperatura final, sendo que a inicial foi de 20 graus Celsius, ele quer saber a final. O que podemos notar antes de fazer qualquer tipo de cálculo é que se a variação de temperatura é negativa, então essa temperatura de 20 graus ela oscilou para menos e não para mais. Ela desceu. Então, a temperatura final aqui do sistema vai estar na parte de baixo aqui, ó, temperatura final. O valor dela ainda é desconhecido, mas vamos descobrir já já. Bom, como descobrir? Fica fácil. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso deu um valor de 35 graus Celsius. A temperatura inicial foi de 20, então substituindo temperatura final menos 20, que é a inicial, igual a menos 35. Bom, para achar essa temperatura final, vou pegar esse menos 20 e colocar para o outro lado da equação. Então, temperatura final vai ser menos 35 mais 20. Menos 35 mais 20 dá um valor negativo de 15. Então, resposta, menos 15 graus Celsius. Ok? Assim a gente descobre o valor da temperatura final. Bom, então essa nossa temperatura final aqui teve o valor de menos 15 graus Celsius. Bom, feito isso, esse foi o nosso item A, em que pediu a temperatura inicial. Voltando para a questão, o item B pede qual a variação da temperatura do sistema, qual determine a variação da temperatura do sistema na escala Fahrenheit. É aí onde entra essa relação. A variação de temperatura, ele nos disse na questão do sistema, foi de menos 35. E é esse valor que eu vou usar aqui nessa relação. Então, o item B, resolvendo o item B, temos que aqui em cima, ó, variação na escala Celsius, nesse caso foi de menos 35, então vai ficar menos 35 dividido por aqui, ó, 5, igual a variação na escala Fahrenheit dividido por 9. E aí vamos descobrir a variação na escala Fahrenheit. Menos 35 dividido por 5, isso vai dar um valor de menos 7. Então, menos 7, 7 vezes 5, 35, igual a ΔF dividido por 9. ΔF, portanto, vai ser 9 vezes 7. Ele vai passar multiplicando. Nossa variação na escala Fahrenheit, portanto,
aqui, pronto, nossa variação na escala Fahrenheit, portanto, vai ser 9 vezes 7, 9 vezes 7, 63. 63 negativo. Então, isso na escala Fahrenheit. E assim a gente resolve o item D. Bom, a questão pede o item C também. No item C, ele pede para que você calcule o valor da temperatura final do sistema. E a temperatura final do sistema a gente achou aqui, ó, 15, ou melhor, menos 15, no nosso sistema que inicialmente estava 20 graus Celsius. Ele pede para que você calcule essa temperatura de menos 15 na escala Fahrenheit. Expresse ela na escala Fahrenheit. Bom, a relação entre graus Celsius, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, a gente lembra dos TDs anteriores, que é a seguinte: temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual a uma temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Bom, o nosso valor de temperatura dado na temperatura na escala Celsius foi de menos 15. E aí a gente vai substituir e descobrir o valor dessa temperatura final de menos 15 na escala Fahrenheit, ok? Então vamos lá. Vai ficar menos 15 graus Celsius dividido por 5 igual a F, que é a temperatura na escala Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Bom, isso aqui, essa divisão dá um valor de 3. Então temos menos 3 igual a F menos 32 dividido por 9, ok? Multiplicando meio pelos extremos, vou multiplicar esse termo aqui com 1 que tem aqui embaixo, no denominador, vamos ter o valor de F menos 32, não houve alteração. Multiplicamos por 1, ficou ele mesmo. E 9 vezes 3 dá 27. Nesse caso, 27 negativo, ok? Para isolar o valor de F, vou deixar o F aqui, o menos 27 que está do outro lado da equação, e esse menos 32 vai lá para o outro lado. Ele é negativo, então ele passa positivo, tudo bem? Menos 27 mais 32, o 32 é maior, o valor aqui vai ser positivo. Nesse caso, 27 para 32 tem um valor de 5. Então, a nossa temperatura final de 15 graus Celsius do nosso sistema que a gente calculou aqui, transferindo para a escala Fahrenheit, vai dar um valor de 5 graus Fahrenheit. E assim a gente termina a nossa questão número 6, que teve o item A, B e C, ok? Espero que tenha gostado e aproveitado aí e ter seguido as etapas. Até o próximo vídeo em que vamos resolver a questão número 7. Tchau e um abraço.